É isso aí. Oi, Cris. Já pedi, já mandei a solicitação para você dividir a tela comigo aqui. Perfeito. Muito bem, querida. Seja muito bem-vinda. Eu estava aqui dizendo que nós estamos na proposta de ajudar as pessoas com depressão. Nós estamos aí fazendo as lives uma vez por semana com especialistas. A gente está te chamando aqui para dar um pouquinho assim da tua experiência. Mas eu estava tentando codificar ou dar um conceito do que a gente chama de saúde integrativa, né? Porque, afinal de contas, a saúde integrativa, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui a minha imagem, ficou meio estranha. Então, a saúde integrativa o nome é esse, integrativa, quer dizer, integra vários tipos de terapia e principalmente aborda a pessoa como um todo, que talvez seja talvez o grande diferencial é esse, é nós dentro da nossa proposta de práticas e técnicas e teorias e terapias integrativas e complementares, nós estamos juntando um número grande de possibilidades para fazer com que esta pessoa que está sendo acolhida dentro dessa proposta tenha muito mais condições de sair daquele problema que está apresentando, ou até, não necessariamente, apresentando problema. A gente pode fazer uma espécie de promoção de saúde, gerenciamento da saúde, dentro desta proposta, que é a proposta que a gente chama de integrativa e complementar. Aí nós vamos juntar uma porção de técnicas e práticas e também podemos juntar os florais quânticos, né, que são uma maravilha. Eu sei que você, Cristiane, tem uma experiência muito boa com eles também, né, até já tem alguns artigos apresentados em congresso, publicados. Eu lembrei agora, inclusive, que você apresentou uma experiência muito interessante sua no primeiro congresso, acho que internacional, de práticas integrativas no Rio de Janeiro, não foi? Uhum. Tá congelado, eu acho. Você me escuta, Rosângela? Estou te escutando, estou te Mas escutando. a imagem está congelada, né? Tudo bem. A imagem está ruim, ela está assim meio estranha, mas dá para te ver. Nós estamos te vendo e te escutando, pode falar. Sim, eu quero agradecer por esse momento. É sempre uma alegria tão grande a gente se encontrar e poder partilhar tudo que a gente está aprendendo, né, com essa prática, com essa troca diária em cuidar das pessoas. E por que é integrativa? Porque o foco é a pessoa, então ela é personalizada, ela é sistêmica, né? Ela olha o que se estabelece nesses múltiplos níveis de organização da nossa inteligência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, que você fala também, mas é poder ir além das caixinhas, né? Poder pensar de uma maneira sistêmica, integrativa e quântica, a melhor estratégia para tirar aquela pessoa que está em sofrimento do seu estado de sofrimento, para encontrar mais bem-estar e equilíbrio. Afinal de contas, nós estamos discutindo sobre saúde. Depressão é uma doença psiquiátrica e é uma doença muito impactante, né? Que cada vez os índices dela aumentam mais e mais. Ela ocupa um lugar de destaque não muito bom a nível mundial, e é importante saber que independe da classe econômica ou do país que você esteja vivendo, você está vulnerável do mesmo jeito. Então, o último boletim da OPAS fala de mais de 350 milhões de pessoas no mundo por ano já afetadas pela depressão. E agora, em 2020, ela disparou a causa mais incapacitante do mundo. Isso não é nada bom. Apesar de tantos tratamentos, de tantos antidepressivos. Então, é sempre bom a gente pensar de um outro jeito, né? Pensar fora da caixinha, para ver se a gente encontra outras soluções. Perfeito. E eu acredito muito nessa visão aberta, porque existem algumas pesquisas até
publicadas até há mais tempo, né? Eu vou dizer que há 20 anos foi publicada uma tese interessantíssima de até um psicólogo americano, um PhD, né? Ele fez uma avaliação e ele descobriu que a grande maioria das pessoas que estavam nos trabalhos realizados pela indústria farmacêutica para justificar e aprovar pelo FDA americano o uso dos antidepressivos, essas pessoas, muito mais, 81%, não é pouco, gente, estou falando uma coisa muito séria, e eu tenho esses artigos, eu apresento inclusive nas minhas aulas, 81% das pessoas que estavam no grupo dos placebos tinham melhorado da depressão sem tomar o remédio, tomando o placebo. Isso está descrito no livro Aliás, meu livro está aqui até, eu botei agora aqui pertinho de mim, que eu fiz uma mudança aqui na minha... Ó, esse livro aqui, tá? É um livro do Dr. Joy Dispenza, certo? É o livro dele sobre Você é o Placebo, e nesse livro tem as referências bibliográficas deste caso que eu estou falando, tá? E a coisa mais importante que eu vejo nisso, tá? Até eu vou devolver, é o entendimento que só o medicamento, ele só foi melhor que placebo se fosse uma depressão grave. E talvez isso, sabe, Cristina, as pessoas teriam que ter um pouco mais de noção. Porque a gente pode determinar que uma depressão grave, que tem risco de vida, que é a questão do suicídio, que a pessoa perde completamente a capacidade de se autogerenciar, é uma doença psiquiátrica grave, precisa de um especialista e de drogas, e da parte bioquímica da história. E eu gostaria de deixar esse alerta para as pessoas se darem conta, fazerem uma avaliação, afinal, que tipo de depressão é essa? Porque a depressão grave é grave e precisa deste cuidado. Mas a grande maioria das pessoas se encontra nas depressões chamadas leves e moderadas, e esse estudo publicado nesse livro, tá, a referência, ele mostra que o que as pessoas precisam é do acolhimento. Tô ou não tô certa disso? Então, é muito importante isso que você está trazendo. Tem muitas vertentes, vamos destrinchar um pouquinho. Primeiro, assim, são mais de 7 bilhões de dólares por ano, por mês, que se investe de antidepressivo no mundo. Se isso fosse tão resolutivo assim, a gente não teria um aumento crescente da depressão. Então, tem algo aí que não está batendo. Né? Concordo. Então, essa teoria de reduzir a depressão apenas a alterações no circuito de neurotransmissores no cérebro deveria ser revista. Né? E a gente está, pela ciência, porque a gente revê e atua nela de maneira integrativa, mas precisa de mais investimento de pesquisa que possa validar esses métodos que olham de uma forma mais sistêmica, que deixa de ver o homem como aquelas caixinhas, né? Então, a alteração de serotonina e noradrenalina em determinados circuitos cerebrais é igual à depressão, que é igual a 5 critérios no CID-10 por tanto tempo. Tudo muito na gavetinha. Não é assim a vida real. A vida que a gente vê com as pessoas não é assim, né? Então, assim, dentro desse método, eu estou chamando de saúde mental integrativa quântica, eu estou com 300 casos, desses 300 casos, 40 é de depressão. Então, eu tenho uma certa amostra nesses últimos 4 anos, obviamente que 40 diante de bilhões não é, mas é a amostra que eu tenho para compartilhar, que é a minha prática. Desse pessoal que chega para mim, muitos deles fazem uso crônico de antidepressivo, o que também causa muito dano para o corpo, para os outros sistemas. Então, quando a gente vai olhar a saúde como um todo, o uso crônico de qualquer psicofármaco ou qualquer medicação sintética altera a funcionalidade natural do corpo. Então, já nos chama a atenção. Por que eu estou precisando dessa muleta cronicamente, ou dessa substância química cronicamente? Concordo com você.
em situações graves, eu mesmo entro com antidepressivo, mas nunca sozinho. Eu sempre estou estimulando o corpo no potencial natural de autocura dele. Então, a gente entra com depressivo, mas entra com suplementação, né? Como você... Então, a gente entra com 5-HTP, triptófano, zinco, selênio, magnésio, aquelas substâncias essenciais para que o cérebro funcione bem, já que a gente sabe que nas origens muita deficiência nutricional está envolvido. Então, Perfeito. isso ajuda. É algo que nós precisamos também deixar bem claro aqui, é essa necessidade de complementar no total, no integral. Né? Quando a gente fala na saúde integrativa, nós não estamos falando só tratar o problema ou aquela área, mas olhar também para o lado da subnutrição, que é extremamente nociva e faz parte do mundo de hoje. Hoje, quem não está usando um multivitamínico de qualidade não tem tudo que precisa no seu organismo, não é verdade? Isso, porque até a própria terra, né, ela já não tem mais todos os nutrientes disponíveis para nos dar, porque foi muito uso explorador, né? A gente explorou muito isso. Então, a consciência de que nós somos um sistema interdependente, não só as nossas comunidades de células, mas nós pessoas, nós seres vivos, né? Essa consciência sistêmica, ela precisa tomar mais posse da nossa mente, porque senão a gente vai ficar só abusando do uso e não tem nutrientes. Então, de fato, os alimentos que a gente come hoje, mesmo sendo alimentos orgânicos, eles têm deficiência de minerais e vitaminas que são importantes para a nossa saúde. Então, a gente precisa... E essa deficiência crônica certamente está relacionada com alteração na transmissão de dados no cérebro que vai derivar nos comportamentos relacionados à depressão. Porque o diagnóstico em psiquiatria, ele é dado a partir da observação de sintomas que se enquadram nas classificações internacionais de doença. Hoje, mais moderno é o DCM-5, que é um código de classificação americana, mas o CID-10 ainda está vigente. Então, o profissional avalia, marca aquela presença daqueles sintomas e chega ao diagnóstico de depressão. Não existe nenhum exame laboratorial que confirme ainda. A gente pode confirmar a deficiência de determinados neurotransmissores. Mas não existe nada exatamente que uma deficiência de determinado neurotransmissor pode levar a determinada doença. Então, assim, os sintomas que aparecem são sintomas relacionados ao pensamento negativo, persistente, a tristeza patológica, porque sabe, Rosângela, uma coisa que me chama muita atenção das pessoas que eu recebo todos os dias, é que tem muita dificuldade de saber o que é uma tristeza humana. A gente passa por tristeza, né? É uma emoção humana. Até eu sempre falo daquele filmezinho Divertidamente, quando aparecem os personagens das emoções, porque a tristeza tem, né? A tristeza tem um papel tão importante no amadurecimento, né? Na construção da sabedoria, do saber lidar consigo mesmo, do aprender a ser melhor a cada dia. E muitas vezes se está medicalizando tristeza. Sim. Então é muito importante que o profissional, quando ele não sabe lidar com a tristeza dele, possivelmente ele vai se tornar insuportável ouvir a tristeza do outro. E essa questão da escuta, principalmente para o paciente que está em estado depressivo, é fundamental. Porque, como você falou, do acolhimento, né? A sensação básica de um depressivo é solidão e abandono. Perfeito. E eu acho que talvez isso seja algo pouco conversado. As pessoas não falam dessa forma, explicação para que, no geral, se tenha essa visão de que a pessoa que está depressiva, num estado
depressivo, ela está se sentindo sozinha. Ela pode estar no meio de um monte de gente, mas ela está se sentindo sozinha. Ela está se sentindo diferente dos outros e o pior que eu vejo no depressivo, além, claro, de todos os outros problemas que a gente está levantando aqui, mas algo que eu acho muito, muito ruim no depressivo é que ele não consegue ver que pode sair daquilo. Ele não consegue entender que ele pode sair da situação que ele está, não é verdade? Então, assim, a pessoa que está num estado depressivo, ela está numa situação de solidão, mas também de incapacidade de sair da situação que ela mesma se meteu, né? Mais ou menos por aí. Pois é, mas esse se meter, às vezes, é num tempo muito precoce do desenvolvimento. É importante a gente se dar conta que o nosso cérebro, ele tem uma parte muito grande dele que se desenvolve a partir da interação social, que eu tenho chamado de placenta familiar. Aliás, não sou eu, Moreno, Jacó Levi Moreno, que deu esse nome. E a placenta social é aquele clima afetivo que aquele ser em desenvolvimento é mergulhado. E que vai definindo a percepção dele da realidade, ou seja, dos estímulos externos, a partir das necessidades dele que é suprida. Então, se ele tem fome, ele vai sinalizar que está com fome. Se ele for escutado adequadamente e houver cuidadores suficientes, vai dar uma comida adequada para ele. Mas você imagine que o cuidador está muito ansioso. Aí ele pensa que é fome, pensa que é dor de barriga, pensa que é milhão de coisas e não consegue ter uma ação resolutiva para aquela angústia daquela falta. E aquela criança fica muito tempo com aquela experiência. Então, aquela energia de estresse e angústia vai sendo condensada em memórias. Vai criando traumas, né, o que a gente chamaria de traumas emocionais, que vão incutindo dentro daquele programa que nós temos de sobrevivência na nossa mente subconsciente, vamos dizer assim. Isso, então vai tendo memórias traumáticas ou memórias ou energia condensada de emoções negativas, como é que se queira chamar, são traumas pequenos, mais repetitivos, que às vezes têm uma repercussão enorme. Eu acabei de atender uma pessoa que, quando você vai trabalhando, né, com ela nas camadas dessa mente subconsciente, através dos protocolos, né, que a gente usa no Psyche, você vai acessando níveis de percepção que você muitas vezes se surpreende. Porque, nesse caso específico que eu acabei de atender, para ninguém podia parecer tão doloroso. Ela tem uma depressão dita crônica, com o uso de vários antidepressivos. Além do mais, ela tem uma doença autoimune, que também, e tem esse conjunto de situações que vai se somando. O sistema imunológico caminha de mão dadas com o sistema de neurotransmissão, né? Então, quando entra no estado de alarme, de sobrevivência de um, afeta o outro e vice-versa. Certo. Então, se for na falta, como você disse, e entra num estado de alarme interno, essa sensação de falta, ela vai alterar tanto a neurotransmissão do cérebro quanto a informação que está lá no meu intestino e vai criar uma alteração hormonal, cortisol, altera o sistema imunológico, então ela vai àquela cadeia que a gente sabe que trabalha juntinha desses sistemas de internet paralelo no nosso corpo. Então, ela trazia uma situação, a gente estava fazendo um protocolo que se chama angústia passado, presente e futuro. E ela estava trazendo inicialmente uma preocupação com o futuro, uma situação de mudança no trabalho. Quando a gente começou a atravessar as camadas, logo foi lá para a infância. E a memória que ela trazia, ela querendo ir para um show e o pai não podia levar porque a mãe era evangélica. Aquilo tinha uma carga de sofrimento. Ela chorou tanto naquilo ali que parecia tão pequeno. Então, é muito singular e subjetivo para cada um o que vai ser. Por isso, esse é caminhar junto. É acolher, pegar na mão e dizer, vamos junto nessa transformação.
Isso. Isso é para todas as pessoas. Você levantou uma situação que eu achei assim extremamente importante também de ficar na mente dos nossos ouvintes, e depois, né, a gente vai deixar no IGTV gravado e eu depois edito e ponho no YouTube também, tá? Então me sigam lá no YouTube, aqui no canal, no Instagram e também no Doutora Cris da Cristiane, tá? E tá o @doutora Cris tá aí também com a gente. Então, veja bem, a forma com que a gente olha para o que acontece com as pessoas vai depender, né, do nosso filtro e do significado que cada um dá. E essa ideia de que os traumas emocionais precisam ser traumas gravíssimos, que todo mundo acha que é grave, também não é bem assim. Porque, como você mesmo disse, às vezes isso é tão personalizado que a pessoa não pode criar elencar ou botar numa lista, não, esse trauma causa depressão e aquele não. Porque é o significado que cada um dá naquele momento, não é isso? Isso mesmo, Rosângela. E aí a gente volta um pouquinho para o conceito de depressão como falta de sentido na vida, né? É uma outra forma também de falar. E quando falta o sentido, falta o colorido, falta o prazer, falta a alegria de acordar e saber o que eu vou fazer naquele dia. Uhum. Então, o sentido, ele é muito de cada estrutura, como ela ficou desenvolvida, de como essa pessoa foi desenvolvendo essas lentes perceptuais dela. O importante é saber que essas lentes, elas podem ser adequadas. Essas memórias, elas são tratadas, elas precisam ser operadas e transformadas, para que essa pessoa tenha liberdade de dar liberdade ao programa biológico dela de autocura. Porque se eu fico enganchando o meu pensamento, repetindo o tempo todo lembranças, situações estressantes, para o cérebro não há passado, presente e futuro, é agora. Então, cada vez que eu rodo o programinho, eu rodo o estresse, eu alimento novamente aquele adoecimento, aquela falta de fluxo, né, da saúde no cérebro ou no corpo. Então, se você trata a depressão só com remédio, o que você está fazendo? Você está gerando um estado artificial naquele cérebro quando você for tirar aquela substância, ele vai sentir o rebote, ele não vai saber funcionar. Dentro de uma visão... Na verdade, uma forma que eu vejo, sabe, e não apenas nesses casos de depressão, mas muitas das nossas doenças ou problemas ou alterações de saúde, quando tratados apenas com a medicação sintomática, que não é uma medicação de causa, mas sim do efeito daquilo, é como se você tivesse uma panela de pressão, eu digo bem assim, ó, uma panela de pressão que está em ebulição, e aí você vai lá e segura a tampa da panela com a mão, né? Você está segurando, na hora que você solta, explode. E isso as pessoas têm dificuldade de entender, porque existe uma urgência dentro da cabeça do profissional da área de saúde moderno, esse que está nesse processo de medicina muito tecnológica, existe uma urgência de que tem que acabar com o sintoma, vamos resolver já. E vamos resolver já e chamar o próximo, né? Mais ou menos assim, linha de produção. E isso talvez seja um erro dentro da nossa escola, né, nas escolas, que eu acho que a gente já poderia mudar isso, quando você vê os artigos dizendo que leva 25 anos para uma descoberta impactante na área da saúde chegar dentro da universidade e ensinar para os caras que estão estudando lá. Então, você veja que se você sai da universidade com uma cabeça de 25 anos atrás, é uma geração, gente. 25 anos é uma geração. Então, a gente sai sempre uma geração atrasada. O quanto que a gente sai de uma faculdade e tem que aprender com as pós-graduações, com os cursos, com o mestrado, com tudo que a gente faz,
para dar conta das necessidades dos nossos pacientes ou dos nossos clientes neste momento atual, porque a gente já saiu da faculdade atrasado na história. Então, eu não estou aqui dizendo que o profissional está errado, eu estou dizendo que a gente tem um sistema de estudo errado, né, de ensino errado. Mas, de qualquer maneira, o profissional que quer realmente fazer um trabalho melhor, ele tem que ampliar, tem que abrir, tem que, né, como diz o Einstein, né, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original, né? Então, nós precisamos estar sempre de mente aberta, isso é fundamental. Isso pensando no profissional que vai atender essa pessoa, mas o quanto que essa pessoa também, hoje, com as condições atuais que nós temos de multiprofissionais, né, de atendimentos multiprofissionais, o quanto que essa pessoa também pode buscar ajuda, né, Cristiane? Então, uma questão importante que você falou aí, essa questão da resolutividade, né, da efetividade da ação rápida, porque o sofrimento é muito grande. Até a gente pode dispensar um sintoma que normalmente traz uma mensagem rápido, desde que a gente compreenda o que é que ele está falando. Não pode tamponar o sintoma, né? Pode fazer de conta que ele não está ali. Então, assim, é muito lindo aquele modelo que nós adotamos, né? Que você já falou várias vezes, mas que eu também adoto na minha prática, no meu modelo de compreensão. Porque o profissional de saúde, ele cria um modelo de compreensão da realidade a partir dos conhecimentos que ele vai adquirindo. Então, quem tem um curso clássico de medicina ou faz uma residência clássica vai ter aqueles filtros perceptuais para julgar aquela realidade. Se você vai incrementando mais informações, você vai poder expandindo a capacidade de ler aquela situação e, consequentemente, sugerir soluções mais rápidas. Perfeito. Então, assim, o paradigma quântico, ele traz, para mim, uma organização muito boa, né, da forma de compreender essas questões, esses adoecimentos da mente. Porque a psiquiatria já é em si uma área que ficou no meio do caminho entre a medicina e a psicologia. Então, há muitas linhas dentro da psiquiatria tentando ser medicina, tentou reduzir muito a parte bioquímica, o que, de maneira geral, gerou mais essa certeza de que a doença psiquiátrica é uma doença crônica. É uma doença crônica dentro dos métodos convencionais. Ela não precisa ser se a gente muda a informação que circula nesse sistema. E como é que essa informação constitui? Por bases bioquímicas, biofísicas, pensamentos e emoções. Então, se você aborda vários níveis, você vai poder modificar esse conjunto de dados que estão circulando aí, que estão definindo a forma com que meu cérebro interpreta a realidade. Porque a gente tem as lentes que a gente captura as imagens lá de fora e a realidade é construída a partir da nossa interpretação. Então, se você lá muito precoce teve experiências de fixação em separação, em abandono, em solidão, há uma tendência a você sempre voltar para aí com uma maneira corretiva. Que o organismo sábio vai estar querendo é que você possa se equilibrar e expandir a sua consciência evolutiva. Nós estamos aqui para isso. Mas quando isso não é feito, isso é cristalizado, e aí é um risco muito grande dos tratamentos clássicos que são feitos apenas com fármacos, e até as abordagens terapêuticas tradicionais, que é focado muito na palavra, elas não têm recursos para ajudar esse organismo a elaborar aquela informação. Porque muitas dessas experiências, elas vêm lá do primeiro período de vida, quando ainda não existia a linguagem formada. Então, não consigo falar o que eu experimento. Eu simplesmente experimento. E aí, o que fala muitas vezes? O corpo, através de sintomas. Então, como no Psyche tem um método chamado mensagem dos sintomas, eu tenho inúmeros casos de que o sintoma
traz, o que as declarações de Psyche faz é facilitar que esse sintoma se transforme numa linguagem compreensível para a mente consciente, e essa compreensão ressignifica aquela experiência, liberando aquela energia condensada ali. Então, você vai ter novamente liberdade dessa vitalidade fluir naturalmente do corpo supramental para o mental, abstrato, concreto e para o vital. E aí chega no corpo físico o equilíbrio e a harmonia dessa comunidade de seres vivos. Eu tenho pensado dentro desse modelo quântico, do paradigma quântico na saúde mental, que assim, a depressão ela é uma alteração no corpo vital por conta dessas emoções de abandono e solidão estarem vibrando com muita frequência, que invalida, que acaba manifestando deficiências no corpo físico, né? Porque é deficiência de serotonina, é deficiência de muita coisa. No corpo físico tem as deficiências de neurotransmissores, importante a gente lembrar do intestino, porque também é onde vai estar formando o 5-HTP, que é precursor dessa serotonina, que é esse maestro. Então, a gente tem que pensar, pelo menos, pensando em alguém que está com depressão, a gente tem que olhar, pelo menos, como é que está o intestino dessa pessoa, como é que está a tireoide, que é um representante importante do eixo hormonal, e dependendo do comportamento que se apresenta, se essa depressão é mais por deficiência de serotonina ou por dopamina, ou noradrenalina, você vai vendo o perfil dela, mas de uma maneira geral, Rosângela, o que eu tenho visto é que a base é uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, quando você usa a regulação desse eixo, mente e corpo, quando você modula essa adrenal, e também não tem sido boas respostas modular só com as essências vibracionais, não. Eu também, às vezes, uso compostos que estimulam dopamina de manhã e serotonina à noite, e ele facilita mais. Rapidamente a pessoa sai daquele estado de exaustão pelo estresse, e aí começa a ter capacidade de responder. Mas é importante dizer o seguinte, que no primeiro encontro a gente já estabelece um vínculo com a saúde. Através de uma declaração, estou pronto, disposto e capaz de conquistar equilíbrio e saúde. Vamos repetir que todo mundo adora ter suas declarações. Estou pronto, disposto e capaz de conquistar equilíbrio. Equilíbrio e saúde. E a saúde. E saúde. Meu Deus, que declaração maravilhosa. Anotaram aqui, gente. Espero que o pessoal tenha anotado. Bem, mas é assim, não adianta ficar só repetindo ela, porque pode só alimentar a sua mente consciente. É importante a gente fazer, então, a distinção entre o que é uma mente consciente, que está mais no controle, na repetição, e o subconsciente, que é essa mente automática, que é uma mente que gosta de rituais, né? Então, uma sugestão é, pega o corretor anérgico, passa no timo, dá 50 pancadinhas e repete as 50 vezes a declaração no pensamento. Porque você criou um ritual, então o ritual subconsciente absorve a informação. Então já vale. Gente, ó, prestar atenção, isso é uma resposta, ó, é uma receita de bolo, né? Uma receita para ser feliz. Vamos lá. Corretor anérgico, para quem está chegando agora, corretor anérgico modula a energia vital e dá um up, né, de energia nas pessoas. É uma fórmula floral do sistema floral de ação quântica, tá? Do sistema floral vibracional. Então, o corretor anérgico em gel, esfrega no chakra do coração, né, que é em cima do timo. Aí dá 50 pancadinhas. E dá para ir repetir conforme vai batendo? Vai repetindo? Isso, vai batendo e vai repetindo. Estou pronto, disposto e capaz de conquistar equilíbrio e saúde.
E de preferência, olhando no espelho, porque aí, ó, você faz uma conexão com você mesmo. Adoro essa história de espelho. Eu falo muito isso nas minhas aulas. Vai para frente do espelho, olha para você e diga assim: eu te amo. Nós precisamos disso, gente. É. E aí você já está colocando no seu cérebro várias mensagens importantes. Primeiro, que você tem você mesmo como parceiro. Então, se houve faltas no tempo que você não podia ter você, né? Porque nos primeiros anos de desenvolvimento, o ser humano é o ser mais vulnerável, então ele precisa muito do outro. Se houve faltas ali, agora você pode enviar uma mensagem para a tua criança ferida que você está ali cuidando de você. Então você já repara esse dano. Empoderado, né? Isso aí. E no segundo estímulo, você está trabalhando essa região do seu corpo, que é onde você recebe a presença do teu corpo vital, que está conectado ao teu corpo mental e supramental, ou seja, a tua energia conectada à inteligência de todas as coisas. A energia, a tua centelha divina dentro de você. Então, você está ativando os aspectos superiores da tua mente. E você, quando dá as pancadinhas, você pode até pensar assim: eu estou chamando o melhor de mim para gerir o meu corpo, né? Então isso você vai associando pensamentos positivos e isso vai sim transformando o teu subconsciente, porque muitas vezes as pessoas repetem declarações como se fossem pensamentos positivos sem dar sentido. Isso. Aí fica mecânico não tem afeto. Se não tiver afeto, não vai ter a repercussão dentro da mente subconsciente, né? Porque o que nós precisamos com a declaração, que aliás eu gosto muito dessa ideia, né, da declaração, ela tem que ser um tratado, ela tem que ser uma declaração que é assim irrevogável. É algo que você tem que sentir no teu âmago aquilo. Aí sim a tua mente subconsciente vai prestar atenção. Porque se você só repete mecanicamente, como você está dizendo, a mente subconsciente não está nem aí, porque ela só se preocupa com aquilo que importa para você, né? E ela não está se dando conta que é isso que você quer, porque você não está colocando a emoção, né? Isso é muito importante. O pessoal está mandando aqui um monte de corações e dizendo que está adorando. A Lúcia está dizendo assim, ó, sempre muito enriquecedor ouvir estas duas. Que gracinha. Diz que nós somos literaturas vivas. É impossível não viver melhor com essas dicas. Que bom, obrigado, pessoal. Obrigada mesmo. Isso é a melhor parte desses momentos, né? Esses estímulos positivos que aí ativam o nosso sistema de recompensa, né? Aí a gente fica cheia de dopamina e alegrinha, tá tudo certo. Tudo que nós queremos, né? Nos encher de dopamina. Então, essa é uma outra forma também, um outro mecanismo de você sair da depressão, né? Você ativar o sistema de recompensa através da gratidão. De você poder e criar na sua rotina, existem alguns estudos mostrando que o importante perceber é o seguinte: o cérebro é um sistema de computador poderosíssimo, que é um hardware, ele reproduz um programa. Isso muda tudo, né? Isso. Quando a gente entende. Eles estão perguntando aqui se tem que fazer isso quando acorda e quando vai dormir. Corretor anérgico, quando vai dormir, não é bom. Vai lhe deixar muito vitalidade, né? Então, não é bom. Você pode fazer, se quiser fazer 2 dias de manhã e na hora do almoço, né? Não a hora que estiver se sentindo mais. Por exemplo, há pouco eu estava meio como se tivesse com uma virose, uma coisinha. Até passei uma mensagem para a Rosângela. Fui lá, fiz a minha atitude comigo. Então, é um recurso que você está ali. Então, a partir do primeiro contato, um paciente depressivo chega para mim, o primeiro contato dele, ele instala essa declaração e ele sai minimamente com esse compromisso de fazer o corretor anérgico, fazer o consciêncios e o neurotóxico. Isso enquanto eu peço os exames para avaliar as bases bioquímicas e ver como é que a gente vai suplementar isso. Dependendo do nível de estresse, se eu vejo que na neurometria existe uma alteração muito grande do eixo HPA, eu já entro com a suplementação.
Mas, mínimo, mesmo que seja uma depressão leve, já sai com esse caminho. Por que consciências e neurotóxicos? Consciências vai estar trabalhando a autopercepção e expandindo a percepção desse novo ser que dialoga consigo mesmo, através do espelho. Perfeito. Aliás, consciências eu acho que todo mundo tem que usar. É obrigatório, né? Porque quem não precisa de autoconsciência, não é verdade? Quem não precisa? Pois é. Pois é. É a nossa grande saída de qualquer adoecimento, é expandir nessa autoconsciência, né? E aí, essa autoconsciência, ela também é desenvolvida a partir da autoobservação e da autorresponsabilidade com o cuidar de você, com resgatar todas as memórias que ficaram cristalizadas aí, todas as dores dessa criança que se sentiu abandonada ou que foi de verdade abandonada, porque isso também não faz diferença, né? Não faz diferença. A minha percepção foi de abandono, mesmo que eu tenha uma mãe super protetora. Aliás, a superproteção também é uma questão, né, que não é fluida para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, na realidade atual hoje, está muito complexo. Aliás, tem eu assisti ontem um documentário no Netflix sobre as redes sociais, que eu indico para todo mundo assistir. Porque é um documentário muito sério, muito bem feito, que mostra como essas redes sociais ela está alterando o desenvolvimento emocional, mental dos adolescentes, porque a da geração Z, como eles chamam, e eu tenho visto isso nos atendimentos, elas têm uma forma de funcionar diferente, tem muito mais vulnerabilidade à depressão e ao suicídio, exatamente porque no processo do desenvolvimento emocional ela foi exposta a situações que não são adequadas para o desenvolvimento humano. E eles trazem isso com muita clareza. Aliás, a gente podia fazer uma live só debatendo um pouco essa questão das redes sociais, porque é muito grave, né? Os algoritmos, eles agem no tronco cerebral, no que é mais básico da nossa emoção. Então, a dependência química das redes sociais é obrigatória. Todo mundo tem. A gente se pergunta, qual é o aplicativo que você é dependente? Eles colocam bem assim, sabe, no documentário. Impressionante. Como é que é o nome? Você lembra o nome desse documentário? Eu anotei em algum lugar. Daqui para o final eu encontro ele. Mas tá, olha, tem uma pessoa dizendo aqui que quer agendar com você. Ela não tem depressão, mas durante essa pandemia ela precisa de ajuda agora, como todo mundo, né? Pessoal, vocês entrem lá tem na bio, na tua bio do Instagram, tem os teus contatos? Tem. Doutora Underline Cristiane, tem tudo lá. Não é doutora Cris? É, doutora Cris. Você está certa, minha mestra. Doutora Cris, olha só. Tava. Gente, entra no Instagram da Cristiane, da doutora Cris. É doutora Underline Cris com Y. E lá vocês têm os contatos dela para agendar. Ela está fazendo tudo online, ao vivo, estamos tudo digital. Então, aí a gente já tem uma tendência natural a ficar dependente, porque agora é o nosso meio de trabalho, né? Então, não vamos esquecer de usar o Consciências e um pouquinho do Bioquântico também, né? Para poder a gente manter o equilíbrio. Eu tô sempre com o Bioquântico comigo. Então, aí depois disso, depois desse primeiro contato, onde ele já tem esse compromisso, a gente vai fazer uma avaliação mais profunda das bases biológicas, se está faltando minerais, vitaminas, como é que vai fazer, e faz um ciclo do Psyche, 6 sessões, o que é muito rápido. Quer dizer, os processos não precisam mais ser demorados. É isso que potencializa nos processos terapêuticos focados na autoconsciência.
Porque Perfeito. há pessoas que ficam mais lentificando, até porque estão muita gente assim, muito na solidão e sem querer mesmo assumir a autorresponsabilidade de cuidar de si todos os dias. Então, os processos que Perfeito. ficam mais afastados têm a ver com isso, né? Às vezes, assim, foi tantos anos carregando um sentimento de vazio que quando você encontra alguém acolhedor, demora um tempo para você colocar esse ser dentro de você, né? E poder Uhum. levá-lo para a sua cama, eu digo assim. E aí, no Psyche, a Verdade. gente faz, para poder não gerar essa dependência, a gente trabalha com intervalos maiores, né? Então, assim, faz um ciclo, 6 sessões, tá bem, vamos ficar de 15 em 15 dias, vamos ficar de 3 em 3 semanas, vamos ficar de 2 em 2 meses, porque nesse tempo você vai construindo sua autonomia. Lembrar que se a gente quer trabalhar na consciência, a gente tem que reforçar a autonomia, autocuidado, tudo isso está relacionado com a autocura, né? Perfeito. A gente Então, precisa fazer. o pessoal está perguntando aqui também o que são os ciclos. Eu acho que talvez o pessoal não. Tem gente aqui conosco que não está entendendo que a ideia da saúde integrativa e de fazer uma psicoterapia sistêmica é união de várias técnicas, métodos, possibilidades, né? Então, além do atendimento no sentido contato, né, que seja mesmo online, mas existe um contato, também existe a possibilidade de usar uma técnica que se chama Psyche, desenvolvida por um psicólogo transpessoal chamado Rob Williams. Então, uma das grandes especialistas aqui é você, né, Cristiane? Toda vez, em qualquer lugar que eu fui, que falei de Psyche, todo mundo diz, é da Cristiane. Eu acho que você é mais famosa que a Beth. A Beth Ross que ensina aqui. Ela vem dos Estados Unidos nos ensinar o Psyche. Mas a Cristiane é uma das que mais, talvez a que mais usa numa forma assim, poderosa mesmo, né? Com grandes resultados. Claro que existem outras pessoas que usam essa técnica, até quando eu fiz o curso, que eu fiz mais assim para me dei de presente, né? Foi maravilhoso. Eu tinha nesta turma alguns que já tinham feito a primeira semana, no primeiro final de semana, e aí foram fazer o avançado, e eu fiquei bem impressionada naquela época, isso já faz bastante tempo, que eles eram um coach e um psicólogo. E tinha um fisioterapeuta também. E eles trouxeram um resultado, Cristiane, do quanto que houve de expansão de tipo assim, uma expansão de resultado dos pacientes, dos clientes deles. Assim, a resolutividade que eu falo tanto dos florais, ela também tem nesse tipo de método ou técnica. Não sei se a gente chama de técnica isso, mas acho que é uma técnica, né? Uma técnica. Então, eu esqueci de falar que eu trabalho, que é um método, porque integra três modos de compreensão da natureza humana, que é base biológica, que é o cuidar da harmonização da bioquímica e da biofísica relacionada à mente subconsciente, ao corpo físico, os processos mentais, que é as percepções, as crenças, as emoções, os traumas, como uma frente para isso. Eu tenho usado o Psyche porque é um método que integra, por exemplo, dentro do Psyche que eu faço, eu integrei o conhecimento que veio do AMDR, eu integrei o conhecimento que veio do psicodrama, das outras abordagens terapêuticas que eu trabalhei antes. Porque, em si, não cabe a harmonização de formas, e acaba você fazendo de um jeito singular. O profissional também tem sua singularidade no tratar. Com certeza. Isso é fundamental, e você está abordando uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui. Tem uma diferença imensa entre os profissionais que até utilizam as mesmas técnicas, porque cada um tem o seu filtro e a sua experiência, né? Uhum. E para completar o método, os processos relacionais, as relações que a gente estabelece com a gente mesmo e com as outras pessoas
que estabeleceu com os nossos antepassados, que estabelece com as nossas, nessa verticalidade, com a espiritualidade, com que a gente acredita que sejam outras inteligências, né, que somam com a gente essa aventura de ser humano aqui na Terra. Então, essa estrutura também é vista. Então, o meu olhar vai buscar dados nessas 3 dimensões e traçar projetos terapêuticos. Cada pessoa vai ter um projeto terapêutico singular, a partir da necessidade nessas 3 dimensões. Então, esse projeto terapêutico envolve ciclos de Psyche, porque são 6 sessões, para ajudar a pessoa nessa construção da autonomia, da autoconfiança, né? E conhecer os seus processos naturais de autocura. Porque o que a gente quer é libertar, né? Libertar o sujeito daquele padrão estigmatizante de que estou com depressão é para o resto da vida, tenho ansiedade, eu estou ansiedade. Não, você está nesse momento assim, porque há uma disfunção em determinadas áreas que vão ser harmonizadas e você vai encontrar a sua natureza. E a sua natureza, ela é perfeita em si. Obviamente que ela é desafiada o dia todo por esse ambiente tóxico que a gente vive. Mas os desafios é para ser enfrentados com a inteligência. Do que é que eu posso fazer por mim agora? E isso exige autoconhecimento. E o autoconhecimento é a grande saída dessa armadura, né, que a gente está vivendo assim. Por isso eu falei das redes sociais, porque são muitas coisas tóxicas. E se você não está na sua presença, consciente do que você precisa, ter saúde não vai passar nunca de um sonho. Lembrar que saúde são instantes, como o desabrochar de uma flor. Então precisa de um cultivo diário. Perfeito. Eu só quero dizer que a Cristina a Cristina mandou aqui dizer que nós duas somos maravilhosas, que ela está adorando. E teve, agora eu não consegui ler o nome da pessoa, porque pulou aqui. Teve uma que perguntou por que a minha pele está tão bonita. Gente, eu agradeço os elogios, mas como a Cristiane está falando, né? A gente tem que cuidar da gente todos os dias, não é uma vez só, né? E eu venho aí num processo de longo prazo, usando antioxidantes, usando as fórmulas florais no rosto, e este ano, né, a partir do final do ano passado, eu estou com uma linha de cosméticos funcionais, né, o Puri Protection Sleep Cream, e eu tenho usado todo esse tempo com óleo também, holístico. Aliás, eu botei o nome de óleo holístico para a alma, porque ele é um óleo que a gente pode utilizar também para fazer, por exemplo, meditação, que é com óleos essenciais. Mas vamos continuar nossa história aqui, e eu gostaria de dizer, a gente está aí com 3 minutos sobrando só, mas gostaria de dizer que é fundamental essas reflexões, Cristiane, porque é fundamental isso que nós estamos fazendo aqui para as pessoas abrirem mais o leque das possibilidades. E como a gente está dizendo, cada um tem o seu modo, e a pessoa que nos procura, né, e que procura o profissional, ela nunca vai procurar não ser porque deu certo, que as ondas vibracionais bateram. Então, acredite, se alguém bateu na sua porta pedindo ajuda, é porque era para estar lá. E isso é alguma coisa que eu acho importante, eu falo muito para os meus alunos. Sempre você que tem que acolher. Você pode até não resolver, e você pode precisar de ajuda para resolver, mas a pessoa está na vibração ali, batendo na tua porta, porque é a vibração dela em ressonância com você. Então, no momento que a gente está aqui fazendo uma live e um dos ouvintes diz assim, mas eu preciso consultar com a doutora Cristiane, é a ressonância, gente, é a vibração. Então, tem que mais fazer mesmo esse tipo de acolhimento, e as pessoas têm que parar de mandar para os outros, sabe? Isso é uma coisa importante também. A gente até deve fazer os encaminhamentos dentro das necessidades de apoio que a gente tem da rede de apoio. Mas se alguém bateu na tua porta, você tem que acolher.
Nem que você não resolva, mas aquele momento é importante para aquela pessoa que está ali, não é verdade? Exatamente. E essa questão de manter o vínculo, né? De poder você, enquanto profissional, buscar o outro colega para lhe dar apoio, mas o vínculo é seu. Ser o terapeuta de referência, ser o cuidador de referência. Já que a gente está terminando, hoje a gente está falando de depressão, eu queria terminar com Viktor Frankl. Assim, é o psiquiatra que mais me inspira quando eu penso nessa questão do sentido da vida, né? E aí tem uma frasezinha dele que eu queria deixar para a gente. Rapidinho que vai terminar. Uma das principais características da existência humana está na capacidade de elevar acima de suas condições, de crescer para além delas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhorar, se possível, e mudar o seu próprio mundo, se necessário. Então, que nós possamos mudar o nosso mundo a cada minuto. Gratidão. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão. Tá chegando. É isso aí. Oi, Cris. Já pedi, já mandei a solicitação para você dividir a tela comigo aqui. Perfeito. Muito bem, querida. Seja muito bem-vinda. Eu estava aqui dizendo que nós estamos na proposta de ajudar as pessoas com depressão, nós estamos aí fazendo as lives uma vez por semana com especialistas. A gente está te chamando aqui para dar um pouquinho assim da tua experiência. Mas eu estava tentando codificar ou dar um conceito do que a gente chama de saúde integrativa, né? Porque, afinal de contas, a saúde integrativa, né? Deixa eu ver se eu arrumo aqui a minha imagem, ficou meio estranha. Então, a saúde integrativa o nome é esse, integrativa, quer dizer, integra vários tipos de terapia e principalmente aborda a pessoa como um todo, que talvez seja talvez o grande diferencial é esse, é nós dentro da nossa proposta de práticas e técnicas e teorias e terapias integrativas e complementares, nós estamos juntando um número grande de possibilidades para fazer com que esta pessoa que está sendo acolhida dentro dessa proposta tenha muito mais condições de sair daquele problema que está apresentando, ou até, não necessariamente, apresentando problema. A gente pode fazer uma espécie de promoção de saúde, gerenciamento da saúde, dentro desta proposta, que é a proposta que a gente chama de integrativa e complementar. Aí nós vamos juntar uma porção de técnicas e práticas e também podemos juntar os florais quânticos, né, que são uma maravilha. Eu sei que você, Cristiane, tem uma experiência muito boa com eles também, né, até já tem alguns artigos apresentados em congresso, publicados. Eu lembrei agora, inclusive, que você apresentou uma experiência muito interessante sua no primeiro congresso, acho que internacional, de práticas integrativas no Rio de Janeiro, não foi? Tá congelado, eu acho. Você me escuta, Rosângela? Estou te escutando, estou te escutando. Mas a imagem está congelada, né? Tudo bem. A imagem está ruim, ela está assim meio estranha, mas dá para te ver. Nós estamos te vendo e te escutando, pode falar. Ótimo. Sim, eu quero agradecer por esse momento. É sempre uma alegria tão grande a gente se encontrar e poder partilhar tudo que a gente está aprendendo, né? Com essa prática, com essa troca diária em cuidar das pessoas. E por que é integrativa? Porque o foco é a pessoa, então ela é personalizada, ela é sistêmica, né? Ela olha o que se estabelece nesses múltiplos níveis de organização da nossa inteligência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, que você fala também, mas é poder ir além das caixinhas, né? Poder pensar de uma maneira sistêmica, integrativa e quântica, a melhor estratégia para tirar aquela pessoa que está em sofrimento do seu estado de sofrimento, para encontrar mais bem-estar e equilíbrio. Afinal de contas, nós estamos discutindo sobre saúde. Depressão é uma doença psiquiátrica
e é uma doença muito impactante, né? Que cada vez os índices dela aumentam mais e mais. Ela ocupa um lugar de destaque não muito bom a nível mundial, e é importante saber que independe da classe econômica ou do país que você esteja vivendo, você está vulnerável do mesmo jeito. Então, o último boletim da OPAS fala de mais de 350 milhões de pessoas no mundo por ano já afetadas pela depressão. E agora, em 2020, ela disparou a causa mais incapacitante do mundo. Isso não é nada bom. Apesar de tantos tratamentos, de tantos antidepressivos. Então, é sempre bom a gente pensar de um outro jeito, né? Pensar fora da caixinha, para ver se a gente encontra outras soluções. Perfeito. E eu acredito muito nessa visão aberta, porque existem algumas pesquisas até publicadas até há mais tempo, né? Eu vou dizer que há 20 anos foi publicada uma tese interessantíssima de até um psicólogo americano, um PhD, né? Ele fez uma avaliação e ele descobriu que a grande maioria das pessoas que estavam nos trabalhos realizados pela indústria farmacêutica para justificar e aprovar pelo FDA americano o uso dos antidepressivos, essas pessoas, muito mais, 81%, não é pouco, gente, estou falando uma coisa muito séria, e eu tenho esses artigos, eu apresento inclusive nas minhas aulas. 81% das pessoas que estavam no grupo dos placebos tinham melhorado da depressão sem tomar o remédio, tomando o placebo. Isso está descrito no livro aliás, meu livro está aqui, até eu botei agora aqui pertinho de mim, que eu fiz uma mudança aqui na minha... Esse livro aqui, tá? É um livro do Dr. Joy Dispenza, certo? É o livro dele sobre Você é o Placebo, e nesse livro tem as referências bibliográficas deste caso que eu estou falando, tá? E a coisa mais importante que eu vejo nisso, tá? Eu vou devolver. É o entendimento que só o medicamento, ele só foi melhor que placebo se fosse uma depressão grave. E talvez isso, sabe, Cristina, as pessoas teriam que ter um pouco mais de noção. Porque a gente pode determinar que uma depressão grave, que tem risco de vida, que é a questão do suicídio, que a pessoa perde completamente a capacidade de se autogerenciar, é uma doença psiquiátrica grave, precisa de um especialista e de drogas, e da parte bioquímica da história. E eu gostaria de deixar esse alerta para as pessoas se darem conta, fazerem uma avaliação, afinal, que tipo de depressão é essa? Porque a depressão grave é grave e precisa deste cuidado. Mas a grande maioria das pessoas se encontra nas depressões chamadas leves e moderadas, e esse estudo publicado nesse livro, tá, a referência, ele mostra que o que as pessoas precisam é do acolhimento. Tô ou não tô certa disso? Então, é muito importante isso que você está trazendo. Tem muitas vertentes, vamos destrinchar um pouquinho. Primeiro, assim, são mais de 7 bilhões de dólares por ano, por mês, que se investe de antidepressivo no mundo. Se isso fosse tão resolutivo assim, a gente não teria um aumento crescente da depressão. Então, tem algo aí que não está batendo. Né? Concordo. Então, essa teoria de reduzir a depressão apenas a alterações no circuito de neurotransmissores no cérebro deveria ser revista. Né? E a gente está, pela ciência, porque a gente revê e atua nela de maneira integrativa, mas precisa de mais investimento de pesquisa que possa validar esses métodos que olham de uma forma mais sistêmica, que deixa de ver o homem como aquelas caixinhas, né? Então, a alteração de serotonina e noradrenalina em determinados circuitos cerebrais é igual à depressão, que é igual a 5 critérios no CID-10 por tanto tempo. Tudo muito na gavetinha. Não é assim a vida real.
A vida que a gente vê com as pessoas não é assim, né? Então, assim, dentro desse método, eu estou chamando de saúde mental integrativa quântica, eu estou com 300 casos, desses 300 casos, 40 é de depressão. Então, eu tenho uma certa amostra nesses últimos 4 anos, obviamente que 40 diante de bilhões não é, mas é a amostra que eu tenho para compartilhar, que é a minha prática. Desse pessoal que chega para mim, muitos deles fazem uso crônico de antidepressivo, o que também causa muito dano para o corpo, para os outros sistemas. Então, quando a gente vai olhar a saúde como um todo, o uso crônico de qualquer psicofármaco ou qualquer medicação sintética altera a funcionalidade natural do corpo. Então, já nos chama a atenção. Por que eu estou precisando dessa muleta cronicamente ou dessa substância química cronicamente? Concordo com você. Em situações graves, eu mesmo entro com antidepressivo, mas nunca sozinho. Eu sempre estou estimulando o corpo no potencial natural de autocura dele. Então, a gente entra com depressivo, mas entra com suplementação, né? Como você... Então, a gente entra com 5-HTP, triptófano, zinco, selênio, magnésio, aquelas substâncias essenciais para que o cérebro funcione bem, já que a gente sabe que nas origens, muita deficiência nutricional está envolvido. Então, perfeito. Isso ajuda. É algo que nós precisamos também deixar bem claro aqui, é essa necessidade de complementar no total, no integral, né? Quando a gente fala na saúde integrativa, nós não estamos falando só tratar o problema ou aquela área, mas olhar também para o lado da subnutrição, que é extremamente nociva e faz parte do mundo de hoje. Hoje, quem não está usando um multivitamínico de qualidade não tem tudo que precisa no seu organismo, não é verdade? Isso, porque até a própria terra, né, ela já não tem mais todos os nutrientes disponíveis para nos dar, porque foi muito uso explorador, né? A gente explorou muito isso. Então, a consciência de que nós somos um sistema interdependente, não só as nossas comunidades de células, mas nós pessoas, nós seres vivos, né? Essa consciência sistêmica, ela precisa tomar mais posse da nossa mente, porque senão a gente vai ficar só abusando do uso e não tem nutrientes. Então, de fato, os alimentos que a gente come hoje, mesmo sendo alimentos orgânicos, eles têm deficiências de minerais e vitaminas que são importantes para a nossa saúde. Então, a gente precisa... E essa deficiência crônica certamente está relacionada com alteração na transmissão de dados no cérebro que vai derivar nos comportamentos relacionados à depressão. Porque o diagnóstico em psiquiatria, ele é dado a partir da observação de sintomas que se enquadra nas classificações internacionais de doença. Hoje, mais moderno é o DCM-5, que é um código de classificação americana, mas o CID-10 ainda está vigente. Então, o profissional avalia, marca aquela presença daqueles sintomas e chega ao diagnóstico de depressão. Não existe nenhum exame laboratorial que confirme ainda. A gente pode confirmar a deficiência de determinados neurotransmissores. Mas não existe nada exatamente que uma deficiência de determinado neurotransmissor pode levar a determinada doença. Então, assim, os sintomas que aparecem são sintomas relacionados ao pensamento negativo, persistente, a tristeza patológica, porque sabe, Rosângela, uma coisa que me chama muita atenção das pessoas que eu recebo todos os dias, é que tem muita dificuldade de saber o que é uma tristeza humana, que a gente passa por tristeza, né? É uma emoção humana. Até eu sempre falo daquele filmezinho Divertidamente, quando aparecem os personagens das emoções, porque a tristeza tem, né? A tristeza tem um papel tão importante no amadurecimento, né? Na construção da sabedoria, do saber lidar consigo mesmo, do aprender a ser melhor a cada dia.
E muitas vezes se está medicalizando tristeza. Sim. Então é muito importante que o profissional, quando ele não sabe lidar com a tristeza dele, possivelmente ele vai se tornar insuportável ouvir a tristeza do outro. E essa questão da escuta, principalmente para o paciente que está em estado depressivo, é fundamental. Porque, como você falou do acolhimento, né? A sensação básica de um depressivo é solidão e abandono. Perfeito. E eu acho que talvez isso seja algo pouco conversado. As pessoas não falam dessa forma, explicação para que, no geral, se tenha essa visão de que a pessoa que está depressiva, num estado depressivo, ela está se sentindo sozinha. Ela pode estar no meio de um monte de gente, mas ela está se sentindo sozinha. Ela está se sentindo diferente dos outros e o pior que eu vejo no depressivo, além, claro, de todos os outros problemas que a gente está levantando aqui, mas algo que eu acho muito, muito ruim no depressivo é que ele não consegue ver que pode sair daquilo. Ele não consegue entender que ele pode sair da situação que ele está, não é verdade? Então, assim, a pessoa que está num estado depressivo, ela está numa situação de solidão, mas também de incapacidade de sair da situação que ela mesma se meteu, né? Mais ou menos por aí. Pois é, mas esse se meter, às vezes, é num tempo muito precoce do desenvolvimento. É importante a gente se dar conta que o nosso cérebro, ele tem uma parte muito grande dele que se desenvolve a partir da interação social, que eu tenho chamado de placenta familiar. Aliás, não sou eu, Moreno, Jacó Levi Moreno, que deu esse nome. E a placenta social é aquele clima afetivo que aquele ser em desenvolvimento é mergulhado. E que vai definindo a percepção dele da realidade, ou seja, dos estímulos externos, a partir das necessidades dele que é suprida. Então, se ele tem fome, ele vai sinalizar que está com fome. Se ele for escutado adequadamente e houver cuidadores suficientes, vai dar uma comida adequada para ele. Mas você imagine que o cuidador está muito ansioso. Aí ele pensa que é fome, pensa que é dor de barriga, pensa que é milhão de coisas e não consegue ter uma ação resolutiva para aquela angústia daquela falta. E aquela criança fica muito tempo com aquela experiência. Então, aquela energia de estresse e angústia vai sendo condensada em memórias. Vai criando traumas, né, o que a gente chamaria de traumas emocionais, que vão incutindo dentro daquele programa que nós temos de sobrevivência na nossa mente subconsciente, vamos dizer assim. Isso, então vai tendo memórias traumáticas ou memórias ou energia condensada de emoções negativas, como é que se queira chamar, são traumas pequenos, mais repetitivos, que às vezes têm uma repercussão enorme. Eu acabei de atender uma pessoa que, quando você vai trabalhando, né, com ela nas camadas dessa mente subconsciente, através dos protocolos, né, que a gente usa no Psyche, você vai acessando níveis de percepção que você muitas vezes se surpreende. Porque, nesse caso específico que eu acabei de atender, para ninguém podia parecer tão doloroso. Ela tem uma depressão dita crônica, com o uso de vários antidepressivos. Além do mais, ela tem uma doença autoimune, que também tem esse conjunto de situações que vai se somando. O sistema imunológico caminha de mão dadas com o sistema de neurotransmissão, né? Então, quando entra no estado de alarme, de sobrevivência de um, afeta o outro e vice-versa. Certo. Então, se for na falta, como você disse, e entro num estado de alarme interno, essa sensação de falta, ela vai alterar tanto a neurotransmissão do cérebro quanto a informação que está lá no meu intestino
e vai criar uma alteração hormonal, cortisol, alteração imunológica, então ela vai àquela cadeia que a gente sabe que trabalha juntinha desses sistemas de internet paralelo no nosso corpo. Então ela trazia uma situação, a gente estava fazendo um protocolo que se chama angústia passado, presente e futuro. E ela estava trazendo inicialmente uma preocupação com o futuro, uma situação de mudança no trabalho. Quando a gente começou a atravessar as camadas, logo foi lá para a infância. E a memória que ela trazia, ela querendo ir para um show e o pai não podia levar porque a mãe era evangélica. Aquilo tinha uma carga de sofrimento. Ela chorou tanto naquilo ali que parecia tão pequeno. Então, é muito singular e subjetivo para cada um o que vai ser. Por isso, esse é caminhar junto. É acolher, pegar na mão e dizer, vamos junto nessa transformação. Isso. Isso é para toda pessoa. Você levantou uma situação que eu achei assim extremamente importante também de ficar na mente dos nossos ouvintes, e depois, né, a gente vai deixar no IGTV gravado e eu depois edito e ponho no YouTube também, tá? Então me sigam lá no YouTube, aqui no canal, no Instagram e também no Doutora Cris da Cristiane, tá? E tá o @Doutora Cris tá aí também com a gente. Então, veja bem, a forma com que a gente olha para o que acontece com as pessoas vai depender, né, do nosso filtro e do significado que cada um dá. E essa ideia de que os traumas emocionais precisam ser traumas gravíssimos, que todo mundo acha que é grave, também não é bem assim. Porque, como você mesmo disse, às vezes isso é tão personalizado que a pessoa não pode criar elencar ou botar numa lista, não, esse trauma causa depressão e aquele não. Porque é o significado que cada um dá naquele momento, não é isso? Isso mesmo, Rosângela. E aí a gente volta um pouquinho para o conceito de depressão como falta de sentido na vida, né? É uma outra forma também de falar. É quando falta o sentido, falta o colorido, falta o prazer, falta a alegria de acordar e saber o que eu vou fazer naquele dia. Uhum. Então, o sentido, ele é muito de cada estrutura, como ela ficou desenvolvida, de como essa pessoa foi desenvolvendo essas lentes perceptuais dela. O importante é saber que essas lentes, elas podem ser adequadas. Essas memórias, elas são tratadas, elas precisam ser operadas e transformadas, para que essa pessoa tenha liberdade de dar liberdade ao programa biológico dela de autocura. Porque se eu fico enganchando o meu pensamento, repetindo o tempo todo lembranças, situações estressantes, para o cérebro não há passado, presente e futuro, é agora. Então, cada vez que eu rodo o programinho, eu rodo o estresse, eu alimento novamente aquele adoecimento, aquela falta de fluxo, né, da saúde no cérebro ou no corpo. Então, se você trata a depressão só com remédio, o que você está fazendo? Você está gerando um estado artificial naquele cérebro que quando você for tirar aquela substância, ele vai sentir o rebote, ele não vai saber funcionar. Dentro de uma visão... Na verdade, uma forma que eu vejo, sabe, e não apenas nesses casos de depressão, mas muitas das nossas doenças ou problemas ou alterações de saúde, quando tratados apenas com a medicação sintomática, que não é uma medicação de causa, mas sim do efeito daquilo, é como se você fizesse, tivesse uma panela de pressão, eu digo bem assim, ó, uma panela de pressão que está em ebulição, e aí você vai lá e segura a tampa da panela com a mão, né? Você está segurando, na hora que você solta, explode. E isso as pessoas têm dificuldade de entender, porque existe uma urgência dentro da cabeça do profissional da área de saúde moderno, esse
que está nesse processo de medicina muito tecnológica, existe uma urgência de que tem que acabar com o sintoma, vamos resolver já. E vamos resolver já e chamar o próximo, né? Mais ou menos assim, linha de produção. E isso talvez seja um erro dentro da nossa escola, né? Nas escolas, que eu acho que a gente já poderia mudar isso, quando você vê os artigos dizendo que leva 25 anos para uma descoberta impactante na área da saúde chegar dentro da universidade e ensinar para os caras que estão estudando lá. Então, você veja que se você sai da universidade com uma cabeça de 25 anos atrás, é uma geração, gente. 25 anos é uma geração. Então, a gente sai sempre uma geração atrasada. O quanto que a gente sai de uma faculdade e tem que aprender com as pós-graduações, com os cursos, com o mestrado, com tudo que a gente faz, para dar conta das necessidades dos nossos pacientes ou dos nossos clientes neste momento atual, porque a gente já saiu da faculdade atrasado na história. Então, eu não estou aqui dizendo que o profissional está errado, eu estou dizendo que a gente tem um sistema de estudo errado, né, de ensino errado. Mas, de qualquer maneira, o profissional que quer realmente fazer um trabalho melhor, ele tem que ampliar, tem que abrir, tem que, né, como diz o Einstein, né, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original, né? Então, nós precisamos estar sempre de mente aberta, isso é fundamental. Isso pensando no profissional que vai atender essa pessoa, mas o quanto que essa pessoa também, hoje, com as condições atuais que nós temos de multiprofissionais, né, de atendimentos multiprofissionais, o quanto que essa pessoa também pode buscar ajuda, né, Cristiane? Então, uma questão importante que você falou aí, essa questão da resolutividade, né, da efetividade da ação rápida, porque o sofrimento é muito grande. Até a gente pode dispensar um sintoma que normalmente traz uma mensagem rápido, desde que a gente compreenda o que é que ele está falando. Não pode tamponar o sintoma, né? Pode fazer de conta que ele não está ali. Então, assim, é muito lindo aquele modelo que nós adotamos, né? Que você já falou várias vezes, mas que eu também adoto na minha prática, no meu modelo de compreensão. Porque o profissional de saúde, ele cria um modelo de compreensão da realidade a partir dos conhecimentos que ele vai adquirindo. Então, quem tem um curso clássico de medicina ou faz uma residência clássica vai ter aqueles filtros perceptuais para julgar aquela realidade. Se você vai incrementando mais informações, você vai poder expandindo a capacidade de ler aquela situação e, consequentemente, sugerir soluções mais rápidas. Perfeito. Então, assim, o paradigma é uma organização muito boa, né, da forma de compreender essas questões, esses adoecimentos da mente. Porque a psiquiatria já é em si uma área que ficou no meio do caminho entre a medicina e a psicologia. Então, há muitas linhas dentro da psiquiatria tentando ser medicina, tentou reduzir muito a parte bioquímica, o que, de maneira geral, gerou mais essa certeza de que a doença psiquiátrica é uma doença crônica. É uma doença crônica dentro dos métodos convencionais. Ela não precisa ser se a gente muda a informação que circula nesse sistema. E como é que essa informação constitui? Por bases bioquímicas, biofísicas, pensamentos e emoções. Então, se você aborda vários níveis, você vai poder modificar esse conjunto de dados que estão circulando aí, que estão definindo a forma com que meu cérebro interpreta a realidade. Porque a gente tem as lentes que a gente captura as imagens lá de fora e a realidade é construída a partir da nossa interpretação. Então, se você lá muito precoce teve experiências de fixação em separação, em abandono, em solidão, há uma tendência a você sempre voltar para aí com uma maneira corretiva. Que o organismo sábio vai estar querendo é que você possa se equilibrar
e expandir a sua consciência evolutiva. Nós estamos aqui para isso. Mas quando isso não é feito, isso é cristalizado, e aí é um risco muito grande dos tratamentos clássicos que são feitos apenas com fármacos, e até as abordagens terapêuticas tradicionais, que é focado muito na palavra, elas não têm recursos para ajudar esse organismo a elaborar aquela informação. Porque muitas dessas experiências, elas vêm lá do primeiro período de vida, quando ainda não existia a linguagem formada. Então, não consigo falar o que eu experimento. Eu simplesmente experimento. E aí, o que fala muitas vezes? O corpo, através de sintomas. Então, como no Psyche tem um método chamado mensagem dos sintomas, eu tenho inúmeros casos de que o sintoma traz, o que as declarações de Psyche faz é facilitar que esse sintoma se transforme numa linguagem compreensível para a mente consciente, e essa compreensão ressignifica aquela experiência, liberando aquela energia condensada ali. Então, você vai ter novamente liberdade dessa vitalidade fluir naturalmente do corpo supramental para o mental, abstrato, concreto e para o vital. E aí chega no corpo físico o equilíbrio e a harmonia dessa comunidade de seres vivos. Eu tenho pensado dentro desse modelo quântico, do paradigma quântico na saúde mental, que assim, a depressão ela é uma alteração no corpo vital, por conta dessas emoções de abandono e solidão estarem vibrando com muita frequência, que invalida, que acaba manifestando deficiências no corpo físico. Né? Porque é deficiência de serotonina, é deficiência de muita coisa. No corpo físico, tem as deficiências de neurotransmissores, importante a gente lembrar do intestino, porque também é onde vai estar formando o 5-HTP, que é precursor dessa serotonina, que é esse maestro. Então, a gente tem que pensar, pelo menos, pensando em alguém que está com depressão, a gente tem que olhar, pelo menos, como é que está o intestino dessa pessoa, como é que está a tireoide, que é um representante importante do eixo hormonal, e dependendo do comportamento que se apresenta, se essa depressão é mais por deficiência de serotonina, ou por dopamina, ou noradrenalina, você vai vendo o perfil dela, mas, de uma maneira geral, Rosângela, o que eu tenho visto é que a base é uma desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Então, quando você usa a regulação desse eixo, mente e corpo, quando você modula essa adrenal, e também não tem sido boas respostas modular só com as essências vibracionais, não. Eu também, às vezes, uso compostos que estimulam dopamina de manhã e serotonina à noite, e ele facilita mais. Rapidamente, a pessoa sai daquele estado de exaustão pelo estresse, e aí começa a ter capacidade de responder. Mas é importante dizer o seguinte, que no primeiro encontro a gente já estabelece um vínculo com a saúde. Através de uma declaração, estou pronto, disposto e capaz de conquistar equilíbrio e saúde. Vamos repetir que todo mundo adora as tuas declarações. Estou pronto, disposto e capaz de conquistar equilíbrio e saúde. E a saúde. Meu Deus, que declaração maravilhosa. Anotaram aqui, gente. Espero que o pessoal tenha anotado. Bem, mas é assim, não adianta ficar só repetindo ela, porque pode só alimentar a sua mente consciente. É importante a gente fazer, então, a distinção entre o que é uma mente consciente, que está mais no controle, na repetição, e o subconsciente, que é essa mente automática, que é uma mente que gosta de rituais, né? Então, uma sugestão é, pega o corretor anérgico, passa no timo, dá 50 pancadinhas e repete as 50 vezes a declaração no pensamento. Porque você criou um ritual, então o ritual subconsciente absorve a informação. Então já vale. Gente, prestar atenção
Isso é uma resposta, ó, é uma receita de bolo, né? Uma receita para ser feliz. Vamos lá. Corretor enérgico. Para quem está chegando agora, corretor enérgico modula a energia vital e dá um up, né, de energia nas pessoas. É uma fórmula floral do sistema floral de ação quântica, tá? Do sistema floral vibracional. Então, corretor enérgico em gel, esfrega no chakra do coração, né, que é em cima do tímpano. Aí dá 50 pancadinhas. E dá para ir repetir conforme vai batendo? Vai repetindo? Isso, vai batendo e vai repetindo. Estou pronto, disposto e capaz de conquistar equilíbrio e saúde. E de preferência, olhando no espelho, porque aí, ó, você faz uma conexão com você mesmo. Adoro essa história de espelho. Eu falo muito isso nas minhas aulas. Vai para frente do espelho, olha para você e diga assim, eu te amo. Nós precisamos disso, gente. É. E aí você já está colocando no seu cérebro várias mensagens importantes. Primeiro, que você tem você mesmo como parceiro. Então, se houve faltas no tempo que você não podia ter você, né? Porque nos primeiros anos de desenvolvimento, o ser humano é o ser mais vulnerável, então ele precisa muito do outro. Se houve faltas ali, agora você pode enviar uma mensagem para a tua criança ferida que você está ali cuidando de você. Então você já repara esse dano. Empoderado, né? Isso aí. E no segundo estímulo, você está trabalhando essa região do seu corpo, que é onde você recebe a presença do teu corpo vital, que está conectado ao teu corpo mental e supramental, ou seja, a tua energia conectada à inteligência de todas as coisas. A energia, a tua centelha divina dentro de você. Então, você está ativando os aspectos superiores da tua mente. E você, quando dá as pancadinhas, você pode até pensar assim, eu estou chamando o melhor de mim para gerir o meu corpo. Né? Então, isso você vai associando pensamentos positivos e isso vai, sim, transformando o teu subconsciente. Porque muitas vezes as pessoas repetem declarações como se fossem pensamentos positivos sem dar sentido. Isso. Aí fica mecânico. Mecânico não tem afeto. Se não tiver afeto... Não vai ter a repercussão dentro da mente subconsciente, né? Porque o que nós precisamos com a declaração, que aliás eu gosto muito dessa ideia, né, da declaração, ela tem que ser um tratado, ela tem que ser uma declaração que é assim irrevogável. É algo que você tem que sentir no teu âmago aquilo. Aí sim a tua mente subconsciente vai prestar atenção. Porque se você só repete mecanicamente, como você está dizendo, a mente subconsciente não está nem aí, porque ela só se preocupa com aquilo que importa para você, né? E ela não está se dando conta que é isso que você quer, porque você não está colocando a emoção, né? Isso é muito importante. O pessoal está mandando aqui um monte de corações e dizendo que está adorando. A Lúcia está dizendo assim, ó, sempre muito enriquecedor ouvir estas duas. Que gracinha. Diz que nós somos literaturas vivas. É impossível não viver melhor com essas dicas. Que bom, obrigado, pessoal. Obrigada mesmo. Isso é a melhor parte desses momentos, né? Esses estímulos positivos que aí ativam o nosso sistema de recompensa, né? Aí a gente fica cheia de dopamina e alegrinha. Tá tudo certo. Tudo que nós queremos, né? Nos encher de dopamina. Então, essa é uma outra forma também, um outro mecanismo de você sair da depressão, né? Você ativar o sistema de recompensa através da gratidão. De você poder ir criar na sua rotina, existem alguns estudos mostrando que o importante perceber é o seguinte, o cérebro é um sistema de computador poderosíssimo, que é um hardware, ele reproduz um programa. Isso muda tudo, né? Isso. Quando a gente entende. Eles estão perguntando aqui se tem que fazer isso quando acorda e quando vai dormir. Corretor enérgico, quando vai dormir, não é bom. Vai lhe deixar muito vitalidade, né? Então, não é bom. Você pode fazer, se quiser fazer 2 dias de manhã e na hora do almoço, né? Não a hora que estiver se sentindo mais. Por exemplo, há pouco eu estava meio
como se tivesse com uma virose, uma coisinha, até passei uma mensagem para a Rosângela, fui lá, fiz eu a minha atitude comigo. Então, é um recurso que você está ali. Então, a partir do primeiro contato, um paciente depressivo chega para mim, o primeiro contato dele, ele instala essa declaração e ele sai minimamente com esse compromisso de fazer o corretor anérgico, fazer o consciêncios e o neurotóxico. Isso enquanto eu peço os exames, para avaliar as bases bioquímicas e ver como é que a gente vai suplementar isso. Dependendo do nível de estresse, se eu vejo que na neurometria existe uma alteração muito grande do eixo HPA, eu já entro com a suplementação. Mas, mesmo que seja uma depressão leve, já sai com esse caminho. Por que consciências e neurotóxicos? Consciências vai estar trabalhando a autopercepção e expandindo a percepção desse novo ser que dialoga consigo mesmo, através do espelho. Perfeito. Aliás, consciências eu acho que todo mundo tem que usar. É obrigatório, né? Porque quem não precisa de autoconsciência, não é verdade? Quem não precisa? Pois é. Pois é. É a nossa grande saída de qualquer adoecimento, é expandir nessa autoconsciência, né? E aí, essa autoconsciência, ela também é desenvolvida a partir da autoobservação. E da autorresponsabilidade com o cuidar de você. Com resgatar todas as memórias que ficaram cristalizadas aí, todas as dores dessa criança que se sentiu abandonada ou que foi de verdade abandonada, porque isso também não faz diferença, né? Não faz diferença. A minha percepção foi de abandono, mesmo que eu tenha uma mãe super protetora. Aliás, a superproteção também é uma questão, né, que não é fluida para o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, na realidade atual hoje, está muito complexo. Aliás, eu assisti ontem um documentário no Netflix sobre as redes sociais, que eu indico para todo mundo assistir. Porque é um documentário muito sério, muito bem feito, que mostra como essas redes sociais ela está alterando o desenvolvimento emocional, mental dos adolescentes, porque a da geração Z, como eles chamam, e eu tenho visto isso nos atendimentos, elas têm uma forma de funcionar diferente, tem muito mais vulnerabilidade à depressão e ao suicídio, exatamente porque no processo do desenvolvimento emocional ela foi exposta a situações que não são adequadas para o desenvolvimento humano. E eles trazem isso com muita clareza. Aliás, a gente podia fazer uma live só debatendo um pouco essa questão das redes sociais, porque é muito grave, né? Os algoritmos, eles agem no tronco cerebral, no que é mais básico da nossa emoção. Então, a dependência química às redes sociais é obrigatória. Todo mundo tem. A gente se pergunta, qual é o aplicativo que você é dependente? Eles colocam bem assim, sabe, no documentário. Impressionante. Como é que é o nome? Você lembra o nome desse documentário? Eu anotei em algum lugar. Daqui para o final eu encontro ele. Mas tá, olha, tem uma pessoa dizendo aqui que quer agendar com você. Ela não tem depressão, mas durante essa pandemia ela precisa de ajuda agora, como todo mundo, né? Pessoal, vocês entrem lá tem na bio, na tua bio do Instagram, tem os teus contatos? Tem. Doutora Underline Cristiane, tem tudo lá. Não é doutora Cris? É, doutora Cris. Você está certa, minha mestra. Doutora Cris, olha só. Tava. Gente, entra lá no Instagram da Cristiane, da doutora Cris. É doutora Underline Cris com Y. E lá vocês têm os contatos dela para agendar. Ela está fazendo tudo online, ao vivo, estamos tudo digital. Então, aí a gente já tem uma tendência natural a ficar dependente, porque agora é o nosso meio de trabalho, né? Então, não vamos esquecer de usar o Consciências e um pouquinho do Bioquantic também, né? Para poder a gente manter... Estou sempre com o Bioquantic comigo.
É. Então, aí depois disso, depois desse primeiro contato, onde ele já tem esse compromisso, a gente vai fazer uma avaliação mais profunda das bases biológicas, se está faltando minerais, vitaminas, como é que vai fazer, e faz um ciclo do Psyche, 6 sessões, o que é muito rápido. Quer dizer, os processos não precisam mais ser demorados. É isso que potencializa nos processos terapêuticos focados na autoconsciência. Perfeito. Porque há pessoas que ficam mais lentificando, até porque estão muita gente assim, muito na solidão e sem querer mesmo assumir a autorresponsabilidade de cuidar de si todos os dias. Então, os processos que ficam mais afastados têm a ver com isso, né? Às vezes, assim, foi tantos anos carregando um sentimento de vazio, que quando você encontra alguém acolhedor, demora um tempo para você colocar esse ser dentro de você, né? E poder levá-lo para a sua cama, eu digo assim. E aí, no Psyche, a gente faz, para poder não gerar essa dependência, a gente trabalha com intervalos maiores, né? Então, assim, faz um ciclo, 6 sessões, tá bem, vamos ficar de 15 em 15 dias, vamos ficar de 3 em 3 semanas, vamos ficar de 2 em 2 meses, porque nesse tempo você vai construindo sua autonomia. Lembrar que se a gente quer trabalhar na consciência, a gente tem que reforçar a autonomia, autocuidado, tudo isso está relacionado com a autocura. Né? Perfeito. Então, o pessoal está perguntando aqui também o que são os ciclos. Eu acho que talvez o pessoal não... Tem gente aqui conosco que não está entendendo que a ideia da saúde integrativa e de fazer uma psicoterapia sistêmica é união de várias técnicas, métodos, possibilidades, né? Então, além do atendimento no sentido contato, né? Que seja mesmo online, mas existe um contato, também existe a possibilidade de usar uma técnica que se chama Psyche, desenvolvida por um psicólogo transpessoal chamado Rob Williams. Então, uma das grandes especialistas aqui é você, né, Cristiane? Toda vez, em qualquer lugar que eu fui, que falei de Psyche, todo mundo diz, é da Cristiane. Eu acho que você é mais famosa que a Beth. A Beth Ross que ensina aqui. Ela vem dos Estados Unidos nos ensinar o Psyche. Mas a Cristiane é uma das que mais, talvez a que mais usa numa forma assim... poderosa mesmo, né, com grandes resultados. Claro que existem outras pessoas que usam essa técnica, até quando eu fiz o curso, que eu fiz mais assim para me dei de presente, né, foi maravilhoso. Eu tinha nesta turma alguns que já tinham feito a primeira semana, no primeiro final de semana, e aí foram fazer o avançado, e eu fiquei bem impressionada naquela época, isso já faz bastante tempo, que eles eram um coaching e um psicólogo. E tinha um fisioterapeuta também. E eles trouxeram um resultado, Cristiane, do quanto que houve de expansão de tipo assim... uma expansão de resultado dos pacientes, dos clientes deles. Assim, a resolutividade que eu falo tanto dos florais, ela também tem nesse tipo de método ou técnica. Não sei se a gente chama de técnica isso, mas acho que é uma técnica, né? Uma técnica. Então, eu esqueci de falar que eu trabalho, que é um método porque integra três modos de compreensão da natureza humana, que é base biológica, que é o cuidar da harmonização da bioquímica e da biofísica relacionada à mente subconsciente, ao corpo físico, os processos mentais, que é as percepções, as crenças, as emoções, os traumas, como uma frente para isso. Eu tenho usado o Psyche porque é um método que integra, por exemplo, dentro do Psyche que eu faço, eu integrei o conhecimento que veio do AMDR, eu integrei o conhecimento que veio do psicodrama, das outras abordagens terapêuticas que eu trabalhei antes. Porque em si cabe a harmonização de formas e acaba você fazendo de um jeito singular. O profissional também tem sua singularidade no tratar.
Com Então, os certeza. processos... Isso é fundamental e você está abordando uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui. Tem uma diferença imensa entre os profissionais que até utilizam as mesmas técnicas, porque cada um tem o seu filtro e a sua experiência, né? Uhum. E, para completar o método, os processos relacionais, as relações que a gente estabelece com a gente mesmo e com as outras pessoas, que estabeleceu com os nossos antepassados, que estabelece com a nossa, com as nossas, nessa verticalidade, com a espiritualidade, com que a gente acredita que sejam outras inteligências, né, que somam com a gente essa aventura de ser humano aqui na Terra. Então, essa estrutura também é vista. Então, o meu olhar vai buscar dados nessas 3 dimensões e traçar projetos terapêuticos. Cada pessoa vai ter um projeto terapêutico singular, a partir da necessidade nessas 3 dimensões. Então, esse projeto terapêutico envolve ciclos de Psyche, porque são 6 sessões, para ajudar a pessoa nessa construção da autonomia, da autoconfiança, né? E conhecer os seus processos naturais de autocura. Porque o que a gente quer é libertar, né? Libertar o sujeito daquele padrão estigmatizante de que estou com depressão, é para o resto da vida, tenho ansiedade, eu estou ansiedade. Não, você está nesse momento assim, porque há uma disfunção em determinadas áreas que vão ser harmonizadas e você vai encontrar a sua natureza. E a sua natureza, ela é perfeita em si. Obviamente que ela é desafiada o dia todo por esse ambiente tóxico que a gente vive. Mas os desafios é para ser enfrentados com a inteligência. Do que é que eu posso fazer por mim agora? E isso exige autoconhecimento. E o autoconhecimento é a grande saída dessa armadura, né, que a gente está vivendo assim. Por isso eu falei das redes sociais, porque são muitas coisas tóxicas. E se você não está na sua presença, consciente do que você precisa, ter saúde não vai passar nunca de um sonho. Lembrar que saúde são instantes, como o desabrochar de uma flor. Então precisa de um cultivo diário. Perfeito. Eu só quero dizer que a Cristina a Cristina mandou aqui dizer que nós duas somos maravilhosas, que ela está adorando. E teve, agora eu não consegui ler o nome da pessoa, porque pulou aqui. Teve uma que perguntou por que a minha pele está tão bonita. Gente, eu agradeço os elogios, mas como a Cristiane está falando, né? A gente tem que cuidar da gente todos os dias, não é uma vez só, né? E eu venho aí num processo de longo prazo, usando antioxidantes, usando as fórmulas florais no rosto, e este ano, né, a partir do final do ano passado, eu estou com uma linha de cosméticos funcionais, né, o Puri Protection Sleep Cream, e eu tenho usado todo esse tempo com óleo também, holístico. Aliás, eu botei o nome de óleo holístico para a alma, porque ele é um óleo que a gente pode utilizar também para fazer, por exemplo, meditação, que é com óleos essenciais. Mas vamos continuar nossa história aqui, e eu gostaria de dizer, a gente está aí com 3 minutos sobrando só, mas gostaria de dizer que é fundamental essas reflexões, Cristiane, porque é fundamental isso que nós estamos fazendo aqui para as pessoas abrirem mais o leque das possibilidades. E como a gente está dizendo, cada um tem o seu modo, e a pessoa que nos procura, né, e que procura o profissional, ela nunca vai procurar a não ser porque deu certo que as ondas vibracionais bateram. Então, acredite, se alguém bateu na sua porta pedindo ajuda, é porque era para estar lá. E isso é alguma coisa que eu acho importante, eu falo muito para os meus alunos, sempre você que tem que acolher. Você pode até não resolver, e você pode precisar de ajuda para resolver, mas a pessoa está na vibração ali, batendo na tua porta, porque é a vibração dela em ressonância com você. Então, no momento que a gente está aqui fazendo uma live e um dos ouvintes diz assim, mas eu preciso consultar com a doutora Cristiane,
é a ressonância, gente, é a vibração. Então, tem que mais fazer mesmo esse tipo de acolhimento e as pessoas têm que parar de mandar para os outros, sabe? Isso é uma coisa importante também. A gente até deve fazer os encaminhamentos dentro das necessidades de apoio que a gente tem da rede de apoio. Mas se alguém bateu na tua porta, você tem que acolher. Nem que você não resolva, mas aquele momento é importante para aquela pessoa que está ali, não é verdade? Exatamente. E essa questão de manter o vínculo, né? De poder você, enquanto profissional, buscar o outro colega para lhe dar apoio, mas o vínculo é seu. Ser o terapeuta de referência, ser o cuidador de referência. Já que a gente está terminando, eu queria, e hoje a gente está falando de depressão, eu queria terminar com Viktor Frankl. É o psiquiatra que mais me inspira quando eu penso nessa questão do sentido da vida, né? E aí tem uma frasezinha dele que eu queria deixar para a gente. Rapidinho que vai terminar. Uma das principais características da existência humana está na capacidade de elevar acima de suas condições, de crescer para além delas. O ser humano é capaz de mudar o mundo para melhorar, se possível, e mudar o seu próprio mundo, se necessário. Então, que nós possamos mudar o nosso mundo a cada minuto. Gratidão. Gratidão, gente. Gratidão, gratidão.